crianças, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui novamente com mais uma super história natalina para vocês. Hoje eu vou contar a história do Papai Noel, né? Hoje eu vou contar a história do surgimento do Papai Noel, que ele é chamado de Nicolau, né, gente? Então, antes de eu começar a história, eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal, né, gente? Não esqueçam de deixar o likezinho de vocês, tá? E ativar o sininho para que vocês possam estar recebendo outras super histórias que eu vou estar postando para vocês. Então, vamos lá para mais uma super história? Bom, hoje eu vou contar a história do Papai Noel, né? Que em inglês é Santa Claus, né? E tudo começou com um menininho chamado Nicolau. Sabia disso? O Nicolau era um menino muito bonzinho, muito bonzinho. Ele morava com o pai dele, com a mãe dele, com a irmãzinha, numa casinha bem separada da cidade, né? Lá no Polo Norte. Só que o que aconteceu, gente? Um dia, a irmãzinha do Nicolau estava com febre, uma febre muito, mas muito alta. E o médico estava longe, porque eles moravam longe do vilarejo, né? E de qualquer jeito eles tinham que levar a menininha para o hospital, o bebezinho para o hospital. Aí o pai do Nicolau e a mãe do Nicolau resolveram deixar o Nicolau em casa e foram com a bebezinha para o vilarejo procurar o médico. E aí, pessoal, passou-se dias, e o Nicolau estava em casa sozinho. E aí, Nicolau preparava a sua comidinha e contava o tempo. Ele estava, não via a hora da chegada do pai, da mãe e da irmã, né? Que fazia muito tempo que ele não via. E o tempo estava muito frio, tinha uma tempestade de gelo, né? Uma tempestade de neve. Até que um dia a tempestade de neve passou. E de repente, fazia muito tempo que a porta da casa do Nicolau não se abria. E bateram na porta da casa do Nicolau. O Nicolau ficou com medo de atender, porque ele estava sem o pai, sem a mãe. Ele era pequenininho, né? Como é que ele ia resolver isso? E só que ele foi muito corajoso e ele abriu a porta da casa. Quando ele abriu, tinha 3 homens e os homens ficavam olhando para ele com uma cara de dó, sabe? Com aquela carinha assim, que pena, tão novinho. O que tinha acontecido, gente? O pai, a mãe e a irmãzinha do Nicolau não conseguiram nem chegar no vilarejo. Como a tempestade de neve estava muito forte, eles foram consumidos pela neve e acabaram morrendo. O papai, a mamãe e a irmãzinha. E o Nicolau ficou muito triste, muito triste. Só numa noite ele perdeu as 3 pessoas que ele mais amava na vida dele. E aí, o que acontece? O vilarejo não tinha orfanato. E eles não tinham essa coisa de criança ficar sem pai e mãe, né? Era a primeira vez. Então, todas as pessoas do vilarejo resolveram tomar conta do Nicolau, só que em momentos diferentes. Então, o Nicolau ficava na casa de uma pessoa, de uma família por 6 meses. Depois de 6 meses, ele ia para a casa de outra família. Depois de 6 meses, ele passava-se 6 meses, ele ia para casa de outra família. E assim se passou anos, anos e anos com o Nicolau indo, ficando 6 meses só na casa de cada família. E o Nicolau, para agradecer a hospitalidade, porque as famílias eram muito hospitaleiras com ele fazia brinquedinhos, né? Ele fazia brinquedos, então ele fazia os brinquedinhos de madeira e dava para as crianças daquela família. E as crianças ficavam muito, mas muito felizes. Só que Nicolau
ele percebeu que as outras crianças também ficavam felizes recebendo brinquedo. Então ele começava a fazer os brinquedos e na noite de Natal ele entregava um brinquedo para cada criança e as crianças ficavam muito felizes, muito felizes. Quando o Nicolau estava um pouquinho maior, né, mais assim, mais adolescente, as famílias estavam com problemas financeiros. E aí eles não estavam conseguindo mais bancar nem a família e nem o Nicolau. E aí eles fizeram uma grande reunião. O que a gente vai fazer com o Nicolau? Porque na minha casa não dá. Eu não tenho condições suficientes para ficar com ele. Aí a outra família, na minha também não dá, eu não tenho. Até que nessa reunião apareceu um vendedor ambulante que morava bem longe do vilarejo e ele era muito mal-humorado. Ele nunca sorria. Ele sempre ficava mal-humorado. E aí esse vendedor ambulante falou: "Eu fico com ele. Eu crio ele". E todo mundo ficou com medo de entregar o Nicolau para aquele senhor. Só que aí o senhor, tá, e se ele não ficar comigo, ele vai ficar com quem? Quem é que tem condições aqui para criar ele? E aí, os moradores do vilarejo pensaram, conversaram e resolveram entregar Nicolau para aquele vendedor ambulante. Só que assim, o vendedor, ele tratava o Nicolau muito secamente. Eu não digo mal, porque ele deu uma casa para o Nicolau. Ele não tratava o Nicolau mal, ele só era muito seco com o Nicolau. E ele não deixava o Nicolau mexer nas coisas, né? Até que um dia, Nicolau percebeu que esse vendedor ambulante, ele fazia móveis. Ele vendia móveis porque ele fazia móveis, que nem um carpinteiro. E Nicolau, curiosamente, acabou descobrindo a oficina desse vendedor ambulante. E Nicolau ficou extasiado com tanta madeira, com tanto equipamento, e ele pensou: eu posso fazer um monte de brinquedos. Que legal! Mas aí, quando o vendedor descobriu, ele brigou com o Nicolau. Não quero que você mexa aqui, não quero que você mexa nas minhas madeiras. Não, você só vai limpar. Eu quero que você limpe as minhas coisas e só isso. Só que com o tempo, o vendedor ambulante começou a ficar muito apegado ao Nicolau. E aí, aquelas coisas que o Nicolau já começava a fazer, de mexer, né, de começar a produzir um brinquedo, e ele saber que o Nicolau estava produzindo o brinquedo, ele já não se importava mais. Ao contrário, quando ele viu o primeiro brinquedo que o Nicolau produziu, ele ficou muito contente. E aí ele começou a ensinar para o Nicolau a arte de produzir, a arte da criação de brinquedos, da forma como ele criava os móveis. E ele deixou o Nicolau usar a oficina dele. Só que ele fez um trato com o Nicolau. Você limpa a casa, você cuida dos seus afazeres e no seu tempo livre eu deixo você usar a oficina para criar os seus brinquedos. E Nicolau começou a criar muitos brinquedos, mas muitos brinquedos. E quando chegava na noite de Natal, Nicolau saía, pegava esses brinquedos, embrulhava em papel, né? E saía pelas casas colocando nas portas brinquedo por brinquedo, brinquedo por brinquedo, né? E quando as crianças acordavam no dia de Natal, elas ficavam tão felizes. O Papai Noel passou, porque elas achavam que elas não iam ganhar nada. E quando elas viram aqueles brinquedos, elas ficavam muito felizes, muito felizes. E assim, conforme Nicolau foi fazendo isso, a fama dele foi aumentando. Então, outras crianças de outros lugares também esperavam presentes do São Nicolau, que era o Papai Noel.
E aí, o que que aconteceu? O tempo foi passando, Nicolau foi envelhecendo e foi produzindo mais brinquedos e mais e mais e mais, porque a demanda de crianças foi aumentando também, porque todas as crianças sabiam da existência do Papai Noel, né? Que era o Nicolau. Chegou um tempo que o vendedor ambulante envelheceu, Nicolau também, né? Envelheceu. E Nicolau já estava muito acostumado com o vendedor ambulante. Eles eram uma família, eles eram uma linda família. Só que os filhos do vendedor ambulante foram buscar o pai, né? Eles falaram: como o nosso pai já está bem velhinho, a gente vai levar ele para nossa casa que a gente vai cuidar dele. E Nicolau ficou arrasado, ele ficou muito triste, porque aquele vendedor ambulante era toda a família que ele tinha na vida, era tudo que ele conhecia, que representava amor, que representava carinho, né? Que representava cuidado. E Nicolau ficou acabado muito, mas muito triste. Só que ele não baixou a cabeça, ele não baixou a cabeça. E aí ele se entregou de vez para produzir brinquedos. O vendedor ambulante, antes de partir, pediu para o Nicolau olhar debaixo da cama. Quando o vendedor foi embora com os filhos, a primeira coisa que Nicolau fez foi olhar embaixo da cama. Quando Nicolau olhou, tinha um baú. E dentro desse baú estava cheio de moedas de ouro que o vendedor tinha ganhado no seu serviço de vendedor ambulante. E ele deixou todo aquele dinheiro para o Nicolau. O que que Nicolau fez? Nicolau comprou mais material, mais equipamentos e produziu mais brinquedos, até ele envelhecer completamente, né? Até ele envelhecer completamente. Quando Nicolau estava mais velhinho, né? E mais cansado, aí, de repente, veio um vento. Nicolau estava passeando por um bosque sozinho e veio um vento muito, mas muito forte. E Nicolau ouviu uma voz nesse vento e disse: já estou indo, mãe, pai. E falou o nome da irmã dele. E Nicolau caminhou para aquele vento e sumiu no meio daquele vento. Muitos dizem que na noite de Natal, Nicolau, que é o Papai Noel aparece e deixa brinquedos para as crianças. E depois ele vai embora no seu trenó puxado por renas, junto com seu pai, com sua mãe e com sua irmã. Enfim, pessoal, olha que história linda do Papai Noel. Gostaram? Que bom, meus amores, que bom que vocês gostaram. Então eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, quem ainda não se inscreveu, deixar o likezinho de vocês e um feliz Natal, meus amores, tá? Com muita paz, com muita saúde, né? Com muita paz no coração para todos nós, tá bom? Beijo, meus amores. Tchau, tchau.